Paz do Senhor para com todos. Creio que dá de ouvir o som de fundo aí. Lindas paisagens. Tudo isso daí é a criação do Deus, do nosso Deus. Mesmo quando Ele não faz com suas mãos, Ele dá conhecimento para que o homem faça. Coisas lindas, maravilhosas. Como é que os irmãos estão aí do outro lado? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, nesta noite de sábado, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo, mas um dia maravilhoso, né? Onde a graça de Deus se manifestou. Creio também que nesse momento alguns choram, outros sorrem. Outros bateram, concluíram a sua meta para este dia. Outros, no entanto. Mas eu sei também que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer que tudo foi criado nele, para Ele e para a honra e glória do nome dele. Então eu creio que Deus ele sempre esteve, sempre estará e está no controle de tudo. Eu creio. Vamos falar de fé nesta noite? Vamos falar de fé. Uma fé incomum, um pouco improvável, vindo de um homem que não pertencia à comunidade de Israel, à casa de Israel, ao povo de Israel. Israel que foi considerado a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus. Mas também foi o povo que mais negou Deus, que mais negou a fé. Sim. E Deus usou muitos meios para repreender este povo, para ver se esse povo aprendia a viver pela fé, a crer naquilo que os profetas e a lei falavam a respeito de Cristo. Quando a gente fala a comunidade de Israel, a gente não generaliza todo mundo. Claro que no meio há sempre aquele povo, há sempre aqueles que creram em Cristo, professaram a fé em Cristo. Mas a grande maioria negaram. A grande maioria não acreditou, como não acredita até hoje. Mas o certo é que ao falarmos deste homem, este homem que para os judeus da época era considerado pagão. Por quê? Porque não pertencia à comunidade de Israel. Ele era um centurião romano. Ou seja, então ele fazia parte de uma outra nação. Mas algo que este homem demonstrou, ninguém da casa de Israel demonstrou para com Cristo. Vamos fazer a leitura para vocês verem como este texto é incrível, de uma riqueza extraordinária e de um ensinamento esplendoroso para mim e para a tua vida nesta noite. Bom? Deixa eu ler o texto, que se encontra em Mateus, capítulo 8, no verso 5 em diante. Olha como está escrito. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Que coisa, não? Como compreender isso?
Este centurião aqui, como eu falei antes, ele não era da comunidade de Israel, mas ele era um centurião, ou seja, ele era um homem que tinha uma posição, que tinha um status, que tinha poderes em sua mão, ele liderava pessoas, ou seja, ele era bem preparado, ele tinha a sua autoridade e tinha pessoas sob a autoridade dele, ou seja, ele também era um senhor, compreende? Ele também era um senhor. Por quê? Porque ele carregava, através da roupa que ele vestia, uma patente, uma autoridade, que ele era ligado a alguém, a algo poderoso que regia isto na época. Só que este homem, ele é de uma humildade tão grande, que mesmo a posição que ele tendo, a autoridade que ele tinha nas mãos, o poder que ele tinha de falar para alguém, alguém tinha que fazer aquilo que ele falava, ele esqueceu, se desvestiu de tudo isso. Para quê? Para se dirigir a um homem chamado Jesus, a qual as grandes castas da época, as grandes autoridades, o poder religioso, o poder do sinédrio, o poder governamental, político, não dava crédito a este homem. A este Jesus que para eles era nada mais do que muito daquilo que eles diziam, um blasfemo. Aquele que se igualava a Deus por se comparar a Deus, por se dizer filho de Deus. Então, para a grande maioria, o grande poder da época tratava Jesus dessa forma. Era por isso que em todos os momentos estavam intentando alguma coisa para prendê-lo, para julgá-lo. E alguns versos vão dizer para matá-lo. Mas este homem que tinha tanto poder e autoridade em suas mãos, e ele sendo um senhor, porque ele tinha autoridade, ele se dirige ao verdadeiro Senhor, que tinha mais autoridade do que ele. Porque neste momento, este homem que não pertencia à casa de Israel, este homem demonstrou uma fé nunca vista antes, onde ele se desveste de tudo aquilo e se dirige com humildade a este Jesus. Quando ele vai a este Jesus, ele sabe que ele tem poder nas mãos, mas ele não tem poder de realizar aquilo que ele desejava. E ele se dirigiu, a Bíblia diz que esse homem não seguia Jesus, entendeu? Ele não estava com Jesus a todo momento, ele não participava das liturgias do tempo na época, ele não participava talvez de nenhum ato religioso, de nenhuma cerimônia. Você compreende? A Bíblia diz que ele se dirigiu a Jesus. Ele se dirigiu porque ele sabendo que ele tinha autoridade, mas ele não tinha autoridade para fazer aquilo que ele desejava no seu coração, através de uma pessoa que ele amava muito. Este servo dele que estava em sua casa, paralítico, em estado de sofrimento. Mas quando ele bota os olhos em Jesus e se dirige a Jesus, ele vê Jesus como o Senhor do céu e da terra. Então ele vê o senhorio de Jesus sobre o dele. E ele se desveste de tudo isso e vai com Jesus, porque ele sabe que aquele homem, ele tinha tanto poder na terra quanto no céu quanto na terra. Ele não tinha o poder para realizar o milagre no seu servo, mas ele foi com aquele que tinha o poder para fazer o milagre. E ele tinha a ferramenta exata para com que isso desse certo. A ferramenta exata chamava-se fé. Esta fé madura, esta fé que vai além daquilo que você pode imaginar, que vai além daquilo que você pode pensar. Esta fé que, mesmo sem estar a todo momento, mesmo sem estar participando, ele tem esta fé, independente de qualquer coisa, uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé saudável. Que coisa, não? E olha o que Jesus responde a ele. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo.
Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Vocês não estão entendendo, meu irmão, o tamanho da humildade. Como este homem carregava dentro dele, independente da veste dele, daquilo que ligava a ele a um poder. Ele não estava nem aí para isso, isso virou tudo secundário na vida dele. Nesse momento ele estava se entregando de uma maneira tão grande e humilde, em prol do seu servo, gente. A cura não era nem para ele, era para outra pessoa que ele amava muito. E a fé deste homem é tão grande que a fé veio e alcançou a vida deste servo. Meu Deus, esse homem tão poderoso na terra naquele tempo, esse centurião. E ele disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno nem que tu entres na minha casa. Meu Deus, eu não sou digno nem que tu entres na minha casa, nem de ficar no mesmo teto que tu. Meu Deus, será que este homem estava certo daquilo que ele via em Jesus? Será que este homem sabia quem realmente Jesus era? Meu Deus, naquele tempo o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Mas eu acredito com todo o entendimento que Deus nos concede, que aquele homem estava num estado sobrenatural. Aquele homem, os seus pés estavam tocando a terra, mas o seu coração e sua mente estavam no céu. Estavam no céu. Porque a maneira com que ele se dirige a Jesus, a maneira com que ele se prostra aos pés de Jesus, nem precisou se ajoelhar. O coração dele, a mente dele se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo em Jesus a autoridade nos céus e na terra, e vendo que Jesus tinha autoridade sobre ele, que tinha autoridade também. Meu Deus, é difícil alguém que tem uma patente alta, é difícil alguém que tem autoridade ser humilde, se prostrar diante de outra pessoa. Hein? É algo tremendo, gente. Mas uma vez eu friso, não era nem para ele a cura, era para alguém que ele amava. E foi justamente isso que fez com que Jesus olhasse para este homem e dissesse: nunca vi tamanha fé. Nunca vi tamanha fé. Nem na casa de Israel, que era onde deveria ter fé. Foi para onde foi dada as promessas. Foi para onde foi dado as liturgias. Foi para onde foi dado o templo. Foi para onde foi dado o sacerdote. Foi para onde foi dado as regras. Você compreende? E vem esse de uma outra nação, se dirige a mim com uma fé que eu nunca vi antes. Admirável homem. Que fé enorme. Que tamanha fé é esta? Jesus nunca falou isso para ninguém, até mesmo para os seus discípulos. Ele disse: homens de pequena fé. Para aqueles discípulos que estavam a todo momento com eles, comia com ele, vivia com ele. Mas para esse Jesus disse: homens de pequena fé. Mas para este homem que nunca nem tinha visto Jesus, se dirigiu neste dia para Jesus. E Jesus disse: homem de grande fé. De uma fé admirável. Que fé! Olha o que este homem fala: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faz isto, e ele faz. Tenho autoridade, mas eu reconheço que o Senhor está sobre todo tipo de autoridade, nos céus e na terra. Portanto, não precisa você ir debaixo da minha casa para que o milagre aconteça. Basta apenas que você me diga, basta apenas que você diga uma palavra. Meu Deus, uma palavra. De quantas palavras você tem precisado? De uma, de duas, de três, de quatro? De 5 que o Espírito Santo já reside dentro de você hoje? E você ainda duvida daquilo que Deus pode fazer na tua vida? Ainda duvida daquilo que Deus pode criar por você?
Esse homem disse apenas uma palavra, eu não preciso de duas, porque possa ser que duvide, de 3. Não, basta apenas uma palavra. Esse homem estava certo daquilo que ele foi buscar. Esse homem estava certo, ele creu no coração dele que bastava Jesus dizer uma palavra, que conforme Jesus falava, já tinha acontecido lá. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Basta apenas uma palavra. E Jesus diz que ama aqueles que guardam as suas palavras, que crê nas suas palavras. Meu Deus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Observe que Jesus tinha pessoas seguindo, multidões acompanhando ele, onde quer que ele ia. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão, meu Deus, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. O que Jesus está dizendo, gente, é que virão pessoas de um lugar, de outro. Virão pessoas que não estão a todo momento reunidos, a todo momento fazendo as ordenanças, as liturgias. Virão pessoas que nunca entraram dentro de um templo, mas com uma fé tão grande que eles se sentarão com Isaque, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eita glória! Pessoas como esse centurião de uma outra nação, pessoas que não estão a todo momento fazendo aquilo que a grande religião manda, entendeu? Mas que se dirige a Jesus com uma fé tão grande, capaz de curá-lo, aquele que estava em outro lugar. Eita glória! Meu Deus! Meu Deus! E aqueles que se dizem ser filhos do reino, que estão todo o tempo fazendo aquelas ordenanças, que estão a todo tempo vendendo o nome de Jesus, muitas das vezes que acontece. Sabemos que tem pessoas honestas no meio, mas a grande maioria, pessoas que estão preocupadas em tanto cerimoniais, em obediência a tantas coisas ali, que Jesus já transformou essas coisas, as pessoas não entendem isso ainda. Pessoas que se dizem filhos do reino, que está a todo momento orando, curando. Mesmo assim, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eles dirão: Senhor, nós curamos em teu nome, fizemos tudo em teu nome. Aí Jesus vai dizer: não, vocês fizeram tudo isso para serem vistos. Vocês fizeram tudo isso para se vangloriar. Vocês fizeram tudo isso para ser saudados, porque isso faz bem para o ego de vocês. Vocês fizeram tudo isso para mostrar para as pessoas que vocês são importantes. Mas não é dessa forma. Não é desta forma. Quando esse centurião se dispôs de toda se desvestiu, se desvencilhou de toda essa autoridade que ele tinha, de todo esse status que ele tinha, e foi com aquele a qual a grande maioria dos poderes da época desprezavam, ele foi e humilhou-se com um ato de humildade tão grande, meu Deus, que uniu Jesus a ele pela fé em prol de outra pessoa. Não era nem pelo bem dele, era pelo bem de outra pessoa, o qual ele amava muito. O amor, o poder do amor. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu. Ele não ia crer antes da palavra.
Ele não ia crer depois da palavra, aliás. Ele creu antes da palavra, como você creu. Como você creu. Como foi que ele creu? Ele creu na cura daquele servo que ele amava, que estava lá na sua casa. Ele já tinha colocado no seu coração, aqui no âmago, a cura daquele homem, porque ele sabia que bastava uma palavra, que o grande mestre falasse, a obra já tinha acontecido lá. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Oh glória! Oh glória! A Bíblia diz que quando nós oramos é para crermos, porque aquilo que nós pedimos em oração, nós cremos que já aconteceu, e desse jeito acontecerá. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lição que nós aprendemos com este centurião. Olha que ato de fé, meu irmão. Isto chama-se fé. 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 Isto aqui chama-se fé. Fé de um centurião que pertencia a outra nação. De um centurião que era acostumado a mandar e desmandar. De um centurião que tinha todo o poder e autoridade nas suas mãos para lidar com aquilo que foi colocado a ele para fazer. Mas ele não olhou para isso. Ele viu em Jesus a autoridade para curar, tanto no céu quanto na terra, a autoridade para mandar. Meu Deus, é um estado sobrenatural que uniu este centurião a Cristo pelo poder da fé. Então, eu sempre digo, irmão, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a Bíblia está dizendo que sem fé. Então, para a pessoa não ter um pouco de fé hoje é meio difícil. Eu creio que todos pelo menos um pouquinho de fé têm. A Bíblia diz que sem fé, sem nenhuma fé, é impossível agradar a Deus. Pedro, ele andou sobre as águas pelo um ato de fé, mas quando a fé dele desfaleceu, Jesus entrou e caminhou sobre a fé de Pedro. Por quê? Porque mesmo onde a sua fé se desvai, Jesus entra e te socorre. Porque pelo menos um pouco de fé tu usou. Isso é maravilhoso. Então eu te digo uma coisa, meu irmão. Tu queres acessar o sobrenatural? Só podes acessar pelo poder da fé. A fé. A fé é crer no coração que aconteceu, que do mesmo jeito acontecerá. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vemos, mas sabemos que vai acontecer, porque é pela fé que nós acessamos a glória de Cristo e tudo aquilo que nos foi dado e que é nosso, por direito otorgado na cruz, mediante ao sangue dele, sangue de Cristo. Portanto, irmãos, desejo do fundo do meu coração que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento e entenda, meu irmão, que Cristo ele é a fonte. Ele é a fonte para a tua vida. Ele é a fonte. Ele diz: eu sou a fonte da vida. Aquele que tem sede, venha e beba, que eu dou de graça. Eu não vou cobrar nada. Não vou cobrar nada. Eu só espero que tu tenhas a fé e coragem e bom ânimo para beber desta fonte e te deliciar e te regozijará. Te regozija na fonte, bebe, te alimenta, porque a partir do momento que te alimenta, nada te abate. Sempre tenha bom ânimo, porque o ânimo é o chão da fé, Portanto, boa noite, desejo graça ao coração de cada irmão, e que a paz que transborda do coração no entendimento esteja revestindo o teu coração com muito amor e luz. Não deixe com que os problemas da vida te abatam, de maneira alguma, mas levante-se e levante a cabeça todos os dias e vá em frente. Siga, erga as mãos, que Cristo vai caminhar contigo, que Cristo vai estar contigo em todas as situações. Não temas, não tenha medo, porque o melhor por ti Ele fará. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que está presente, Ele é um Deus que dá socorro,
Ele é um Deus que é segurança. Ele é um Deus que é uma rocha. Ele é um Deus que habita aqui, que Ele reside dentro de você. Portanto, não perca a tua fé por nada. E acesse o sobrenatural de Deus. E cure-se pelo poder que há em Cristo, mediante a fé. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Amém.